Nyarlathotep, H.P. Lovecraft, 1921. Nyarlathotep, o caos rastejante. Eu sou o último. Contarei ao vazio audiente. Não me recordo distintamente de quando começou, mas ocorreu-me meses atrás. A tensão geral era horrível. A uma época de agitação política e social seguiu-se a apreensão estranha e taciturna a respeito de um hediondo perigo físico, uma sensação generalizada de perigo que a tudo envolvia. Perigo do tipo que pode apenas ser imaginado nas mais terríveis paranoias noturnas. Lembro-me de que as pessoas apresentavam semblantes pálidos e preocupados, que murmuravam admoestações e profecias que ninguém ousava conscientemente repetir ou admitir para si que tinha ouvido. Um senso de culpa monstruoso pairava sobre a terra, e dos abismos entre as estrelas vieram frígidos ventos que estremeciam os homens quando estavam em lugares sombrios e solitários. Havia uma mudança demoníaca no encadeamento das estações. O calor do outono persistia voraz, e todos sentiam que o mundo, e talvez o universo, estivesse passando do controle de deuses ou poderes conhecidos para o de deuses e poderes desconhecidos. Foi então que Nyarlathotep veio do Egito. Quem era? Ninguém sabia dizer, mas descendia da antiga linhagem nativa e assemelhava-se a um faraó. Os felás se ajoelharam quando o viram, ainda que não soubessem dizer o porquê. Ele dizia ter despertado da escuridão de 27 séculos e ouvira as mensagens de fora deste planeta. Nyarlathotep, moreno, esguio e sinistro, adentrou as terras da civilização, adquiria estranhos instrumentos de vidro e metal, combinando-os em aparatos ainda mais estranhos. Falava muito de ciências, de eletricidade e psicologia, e suas demonstrações de poder emudeciam e repeliam os espectadores que, ainda assim, elevaram sua fama a magnitudes desmedidas. Os homens aconselhavam uns aos outros a ir ver Nyarlathotep. E então, assombravam-se. E onde Nyarlathotep pisava, esvaía-se o sossego, pois as madrugadas se enchiam com gritos de pesadelos. Nunca antes os gritos de pesadelo tinham sido um problema público. Agora, os sábios quase desejavam poder proibir o sono na madrugada, para que os guinchos que subiam das cidades não perturbassem a pálida e piedosa lua em seu percurso reluzente nas verdes águas que deslizavam sob as pontes e sobre os velhos campanários em ruínas contra o céu enfermo. Lembro-me de quando Nyarlathotep chegou à minha cidade. A grande, antiga e terrível cidade de inumeráveis crimes. Meu amigo contou-me dele, do apelo e da fascinação sedutores que suas revelações exerciam. Então meu peito começou a arder de ansiedade no intuito de explorar seus maiores mistérios. Meu amigo também me contou que tais mistérios revelavam-se horríveis e impressionantes, para além da minha mais febril imaginação, que as imagens projetadas na parede de um quarto escuro profetizavam coisas que ninguém além de Nyarlathotep ousou professar, e que, no crepitar de suas faíscas, foi tomado dos homens aquilo que jamais fora tomado antes, algo visto apenas em seus olhos. Houve boatos de que quem estivera na presença de Nyarlathotep via coisas que os outros não viam. No calor do outono, vaguei pela noite em meio às multidões inquietas para ver Nyarlathotep, singrando a noite abafada, subindo os intermináveis degraus até o salão sufocante. Vi, projetadas na parede, formas encapuzadas entre ruínas, maléficas faces amarelas espreitando por detrás de monumentos caídos. Vi o mundo resistindo à escuridão, as ondas de destruição advindas do espaço absoluto, turbilhonando em sôfregas troadas em torno de um sol moribundo e arrefecente. Então, as faíscas dançaram um real espetáculo em torno das cabeças dos espectadores. As pontas dos cabelos se eriçaram e sombras mais grotescas do que sou capaz de descrever vieram e se acoroaram sobre as cabeças. E quando eu, que era mais cético e científico que os demais, resmunguei um vago protesto de charlatanice e eletricidade estática, Nyarlathotep expulsou todos nós pelas escadas vertiginosas, de volta às ruas úmidas, quentes e desertas da noite. Bradei que não estava com medo, que nunca teria medo, e os outros gritaram comigo para se consolarem.
Juramos uns aos outros que a cidade era exatamente a mesma e ainda estava viva, e quando as luzes elétricas começaram a falhar, amaldiçoamos a companhia de eletricidade várias vezes e rimos das caras esquisitas que fizemos. Acredito que sentimos algo descer da luz verdeada, pois, quando passamos a depender de sua luz no que vagávamos, assumimos sem perceber agrupamentos curiosos e tínhamos a impressão de conhecer nosso destino, embora sequer ousássemos considerar essa ideia. Ao observarmos o pavimento, notamos que as pedras jaziam frouxas e tomadas pela vegetação rasteira, havendo não mais do que uma linha de metal enferrujado para indicar por onde os bondes elétricos haviam passado. E encontramos depois um bonde solitário, sem janelas, depredado e prestes a tombar. Ao contemplarmos o horizonte, não encontrávamos a terceira torre perto do rio. Então, percebemos que a silhueta da segunda torre tinha o topo estilhaçado. Dividimos-nos em falanges estreitas, e cada uma parecia atraída por direções diferentes. Uma delas desapareceu em uma viela à esquerda, deixando apenas o eco do gemido assombroso. A outra desceu uma entrada de metrô entregasgada por ervas daninhas, em meio a uivos e gargalhadas dementes. Minha própria falange foi tragada em direção ao campo aberto e, de imediato, senti um frio estranho àquele outono abrasador. Enquanto caminhávamos pela charneca sombria, contemplamos ao redor o infernal brilho lunar de neves malignas. Neves sem origem ou explicação, sopradas para longe, em uma direção apenas, rumo ao abismo, cujas trevas se intensificavam devido às paredes reluzentes. A falange parecia, de fato, muito delgada conforme marchava sonhadora para o abismo. Fiquei para trás, pois era pavorosa aquela fenda preta na neve iluminada de verde. Então, pensei ouvir as reverberações de lamento inquieto enquanto meus companheiros desapareciam. Porém, minha capacidade de resistir era débil. Como que, guiado por aqueles que se foram antes, flutuei entre os titânicos montes de neve, trêmulo e amedrontado em direção ao vórtice cego do inimaginável. Se, escandalosamente consciente ou silenciosamente delirante, apenas os deuses de outrora resguardam o conhecimento. Uma sombra doente e suscetível, contorcendo-se em mãos que não são mãos, deslizou cega pelas meias noites fantasmáticas da pútrida criação, pelos cadáveres de mundos mortos tomados por chagas, chagas que eram cidades, e ventos moribundos que varriam estrelas pálidas e amorteciam seu brilho. Para além dos mundos, havia os elusivos fantasmas de monstruosidades, colunas pouco visíveis de templos jamais santificados, que jazem sobre rochas inominadas abaixo do espaço e alcançam os vácuos vertiginosos acima das esferas de luz e trevas. E, por esse cemitério repugnante do universo, a batida abafada e enlouquecedora de tambores e o sibilar agudo e monótono de flautas blasfemas advindo de câmaras inconcebíveis e escuras além do tempo. A detestável batida e o silvo das flautas que encantam os que seguem em uma dança lenta, canhesta e absurda os colossais e tenebrosos e supremos deuses, as gárgulas cegas, mudas e imbecis, cuja alma é Nyarlathotep.